Fala Simples, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Simples Excel. Meu nome é Washington Ribeiro e no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por toda a utilizar as funções índice e corresp. Muitas vezes quando a gente fala índice e corresp, as pessoas acham que é uma função só, mas na verdade índice e corresp é a junção das duas funções, da função índice e da função corresp. E aqui eu trouxe para a gente um exemplo para a gente entender de uma vez por todas como utilizar essas duas funções juntas, que, sendo utilizadas juntas, são muito poderosas, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma tabela de fintechs onde eu tenho o código da fintech, o nome dela, principal fundador, o ano da fundação e a sede principal. E utilizando a função corresp e a função índice, a gente vai responder algumas perguntas aqui. Primeira coisa, qual é a correspondência de neon na coluna B? Para a gente fazer isso, primeiro a gente precisa entender o que é a correspondência. A correspondência nada mais é do que a posição. Então, quando eu falo qual que é a correspondência de neon na coluna B, eu quero saber qual que é a posição de neon na coluna B. Vamos ver qual que é a posição. Tenho aqui a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a posição de neon ou a correspondência de neon aqui na coluna B é a 6. Então, se eu utilizar aqui a função corresp, que é a correspondência, tem que retornar o número 6. Então, vamos lá. Primeira coisa que a função corresp pede, o valor procurado. É o que eu estou procurando? Estou procurando neon, então eu vou clicar aqui, colocar ponto e vírgula. Matriz procurada é aonde eu estou procurando. Estou procurando neon aqui, nesse intervalo. Coloco ponto e vírgula. E aí eu tenho duas opções, geralmente mais utilizadas, ou 1 ou 0. O 0, vou fechar parênteses, vou dar um Enter, ele vai retornar 6, por quê? Porque neon está na posição 6. Então o que o corresp faz é retornar a posição. O 0 ele vai me retornar se estiver exatamente do mesmo jeito. Neon está escrito aqui com as 4 letras da mesma forma. Agora, por exemplo, se aqui eu tivesse apenas nel sem o n, olha o que vai acontecer. Aqui o nosso corresp não vai conseguir localizar. Por quê? Porque quando a gente coloca o 0 aqui, ele está esperando que aqui esteja escrito da mesma forma que está aqui. Agora, se eu utilizar ali, ao invés do 0, 1, ele vai buscar uma correspondência aproximada. Ou seja, ele encontrou aqui a palavra N, E e O, para ele já está, beleza, ele já retorna. Ok? Então, quando eu quero que o texto aqui tenha que ser exatamente como está aqui, aí eu uso 0. Quando eu quero que seja aproximado, não precisa ser igualzinho, tem que achar pelo menos algumas letras, e aí eu coloco 1, beleza? Aqui eu vou deixar 0 mesmo, tá? Para ser igual. Ele já deu erro porque não tem palavra neon, tem a palavra nel. Vou voltar aqui com a letra N, e agora ele já encontrou e retorna o 6. Então é assim que a gente utiliza o corresp. O valor procurado, ponto e vírgula, no lugar que eu estou procurando, ponto e vírgula, tipo de correspondência vai ser exata ou aproximada. Beleza? Então, o que é a correspondência? A posição que o item está. Neon aqui está na posição 6, por isso a função corresp retorna 6. Agora vamos para a função índice. A função índice, ela retorna o valor de acordo com a posição. Então, vou utilizar agora. Qual é o índice 4 na coluna C? Então, eu coloco igual índice. Primeira coisa que ela me pede é a matriz. Ou seja, na onde eu estou procurando os dados. Eu estou procurando na coluna C. Então, vou selecionar aqui todos os dados aqui da coluna C. Ponto e vírgula. Aí ele me pede o número da linha. Ou seja, desses dados aqui, em qual posição ele vai retornar? Eu estou procurando a linha 4. Então, vou selecionar aqui 4. Eu posso tanto selecionar aqui, quanto colocar o número 4. Dá na mesma. Selecionar aqui. E aí, eu posso fechar o parênteses. Se você observar, ele tem outros argumentos, tá? Mas, geralmente, a gente não utiliza muito. A gente utiliza somente a matriz e o número da linha. Vou fechar aqui, dar um Enter. E aí, ele já me mostra que o índice 4 na coluna C é o grupo Elopar. Então, se eu olhar aqui, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 é o grupo Elopar. Só que aqui, ao invés dele trazer o número da posição, ele traz o valor que está na célula. Então, aqui,
no índice 4, ou seja, na posição 4, 1, 2, 3, 4, está a palavra grupo Elopar, né? Então, ele retorna aqui para a gente a palavra grupo Elopar, beleza? Então, o CORRESP, ele retorna o número da posição e o índice, ele retorna o valor que está naquela posição. Então, se você já raciocinou rápido aí, como que a gente utiliza as duas funções para procurar? O índice vai trazer o valor e o CORRESP vai dizer em qual posição que ele vai trazer o valor. Então, por exemplo, agora se eu quiser saber o fundador do banco Agibank, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igual índice. E aí ele me pergunta a matriz, aonde que eu vou trazer os dados? Eu quero saber o fundador. O fundador está onde? Está aqui. Então, seleciono tudo, coloco ponto e vírgula, e ele me pede o número da linha. A Agibank está em qual linha? Tá? Na primeira linha. Só que ao invés de eu buscar a linha, eu vou usar o CORRESP para me dizer em qual linha eu vou buscar. Então, eu coloco aqui CORRESP. Qual que é o valor procurado? Eu estou procurando aqui a palavra Agibank. Já que é uma palavra, que é um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Coloco ponto e vírgula. Matriz procurada. Onde eu estou procurando a Agibank? Eu estou procurando aqui. E agora eu coloco ponto e vírgula, correspondência exata, que a gente viu ali acima. Fecho o parênteses aqui do índice também e dou um Enter. Então, o fundador do Agibank é o Marciano Testa, está correto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o índice para trazer o fundador e o CORRESP para saber em qual posição está o Agibank. Se o Agibank está na posição 1, e eu estou pedindo para ele trazer o fundador, ele vai trazer o fundador da posição 1, que é o Marciano Testa. Vamos lá para o segundo exemplo. E aqui eu quero saber o ano de fundação do banco Digio. Então eu coloco igual índice. Sempre a gente começa com índice, tá? Que é ele que vai retornar. Então, índice, o que eu quero saber? O ano de fundação. Então, eu vou selecionar aqui a matriz que eu quero retornar. O ano de fundação está aqui, então seleciono todos eles, ponto e vírgula. Qual que é o número da coluna da fundação do Digio? Eu poderia colocar aqui 4, tá? Que é o número da linha. Digio aqui está na linha 4. Só que ao invés de eu colocar, CORRESP que vai me dizer na onde o Digio está. Então, eu vou colocar CORRESP. Qual que é o valor procurado? Eu quero procurar o Digio. Eu posso clicar nessa célula aqui, onde está a palavra Digio, ou eu posso digitar aqui entre aspas, tá? Dá na mesma. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Onde eu estou procurando o Digio? Eu estou procurando o Digio aqui. Ponto e vírgula, correspondência exata, fecho parênteses do índice. Então, aqui eu estou procurando qual que é o ano de fundação que está na coluna D e em qual linha que ele vai me retornar. Ele vai retornar na linha 1, na 2, na 3, na 4. O CORRESP é que vai dizer qual linha. E o CORRESP ele não traz o número da linha. A gente não viu que ele traz a posição. Então, estou perguntando, qual que é a posição de Digio? Ele fala para mim, Digio está na posição 4. Então, o índice vai trazer da coluna D o ano da fundação da linha 4 que o CORRESP está retornando aqui. Beleza? Eu vou selecionar aqui essa função CORRESP e vou apertar a tecla F9 no meu teclado e vocês vão entender. Quando eu pressionar a tecla F9, ele vai me dizer o que essa função aqui está retornando. Ele vai substituir a função pelo valor que ela está retornando. F9, vamos lá? Se você observar, ele retornou aqui o número 4. Por quê? Porque o meu CORRESP ali está retornando, que é a linha 4. Então, ele vai buscar aqui na coluna de ano o que o CORRESP retornou, que é o número 4, a posição do banco Digio. 1, 2, 3, 4 é o Digio. Beleza? Se eu der o Enter, então ele me retorna 1981, que é a posição 4 relacionada ao banco Digio. E vamos aqui para o nosso último exemplo. Quero saber agora qual que é o banco com o código 8. Isso aqui é muito útil quando você vai buscar um produto, alguma informação de acordo com o código, com ID,
Por exemplo, se eu estivesse buscando aqui o vendedor de acordo com a matrícula. Então, esse exemplo aqui vai servir para você. Vamos lá. Igual, índice. Sempre começa com índice. Qual que é a matriz? Eu quero saber o quê? Quero saber o banco com o código 8. Então, o banco está aqui. Seleciono todos esses bancos. Ponto e vírgula. Qual que é o número da linha? Eu poderia selecionar aqui o número 8 ou colocar o número 8, tá? Só que aí eu teria que ficar contando aqui para saber qual que é o 8. Imagina isso em 1000 linhas. Procurar o banco no olho e dizer qual que é o número. Então, para isso, eu vou deixar o Corresp procurar qual que é o banco com código 8. Então, coloco aqui o Corresp. Qual que é o valor procurado? Eu estou procurando o número 8. Aqui eu não preciso colocar entre aspas, porque é um número. Qual que é a correspondência? 8. Na onde que eu estou procurando o 8? Aqui nos códigos. Então, seleciono aqui, ponto e vírgula, qual que é o tipo de correspondência? Correspondência exata. Fechei o Corresp, fechei o índice. Então, eu estou dizendo, Excel, procure na coluna B o valor da correspondência, ou seja, a posição do código 8, tá? Ali na coluna A. Qual que é a correspondência do código 8 na coluna A? É a correspondência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai procurar ali na posição 8 qual que é o banco. E o banco na posição 8 é o Nubank. Se eu der um Enter, ele me retorna aqui Nubank. Beleza? Então é assim que a gente utiliza essas duas funções, a índice mais a função Corresp. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, só postar aí nos comentários. A gente vai tentar fazer mais exemplos para que fique mais claro. Então, o que o Corresp faz? Ele busca a posição. O índice faz o quê? Ele traz o valor daquela posição. Então, quando a gente une essas duas funções, elas se tornam um buscador muito poderoso. Então, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não deixe de comentar, de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que curte, deixar aí seu like. E se não é inscrito, se inscreva que ajuda demais o canal. Muito obrigado e até a próxima.